What's up? E aí, como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges e nós vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, a aula 20 de hoje é objetos de conhecimento, objetivos de leitura. O detalhamento é informações específicas no texto. Então, a nossa aula está super legal hoje. Let's check! E a nossa aula de hoje tem muito assunto interessante para que vocês possam aprimorar o estudo, não é, do texto, compreender o texto, saber o que o texto quer passar para você. E aqui você está vendo essa movimentação dessas palavras, não é? E a palavra aqui principal que acabou de sair aqui do nosso texto, do nosso livro, é a palavra prediction. Prediction, que é um dos nossos assuntos de hoje. Então, essa palavra prediction quer dizer algo que você já está prevendo, que você acha que vai acontecer, right? Então, a gente vai ver essa estratégia de leitura, ok? Para a gente aprender a captar mensagens que o nosso autor quer passar para a gente a respeito do texto. Então, vamos iniciar aqui comigo. E para iniciar a nossa aula de hoje, temos um convidado especial, ok? E aí, você acha que você conhece esse convidado especial aqui? Já viu essa imagem antes? Já observou aqui o nosso cenário que está diferenciado? Por que será que está esse cenário e esse personagem aqui ao meu lado? Será que ele pertence a esse cenário de florestas? Então, temos algumas perguntas para você dar uma analisada. Confira aqui. Então, qual é o nome deste personagem? Você conhece? Já ouviu falar? Sabe da história dele? Sabe qual é o nome? Vamos continuar. O que você sabe sobre ele? Quando a gente analisa uma imagem ou analisa palavras em um texto, que a gente suspeita de algo, nós estamos utilizando uma estratégia chamada prediction. Então, é essa atividade que a gente vai analisar agora, esse tipo de estratégia que a gente utiliza para decifrar, para imaginar, para pensar, né? Ter alguma ideia sobre o texto, sobre o que ele quer falar para a gente. Então, quando você vê essa imagem junto com esse personagem, você acha que aquele texto vai falar sobre isso? Então, você acha que esse texto poderia falar sobre algo diferenciado, além dessa imagem que você está vendo? Então, quando você está analisando todos esses detalhes, você está fazendo uma prediction. Eu acho que ele está falando sobre esse personagem, que eu já sei o nome dele. Porque esse personagem, ele vive nesse ambiente aqui de florestas, ok? Então, você está fazendo o quê? Uma prediction, right? Bom, então essa é a imagem do nosso texto que a gente vai ver agora. Vamos conferir. Olha só, lembram do comando? Eu vou reescrever, né? Vou sempre colocar ali para vocês o comando, porque vocês já vão ficar craques em ler os comandos em inglês, right? Primeiro comando qual é, people? Vocês acabaram de ver com a Teacher Cris os imperativos, não é? Aqui ele está dizendo para você fazer algo. Read the text. Read é o verbo ler, então ele está pedindo para que você faça o quê? Leia. Se é para ler algo, não é? E aqui é para ler o quê? O texto, text. Eu posso considerar que a palavra text é uma cognata, não é? Porque só falta a letra O lá no final. Text, texto. Leia o texto. Então, quando ele dá esse comando, você já sabe que vem lá na frente um texto para que você possa fazer a leitura. Lembrem-se sempre de analisar as imagens do texto. Olha só, você tem aqui a imagem desse personagem que a gente acabou de ver, não é? Tá aqui ele. O ambiente em que ele está é uma floresta, right? Está segurando ali tipo um cajado, ok? E observe que ele tem umas características próprias, né? O pezinho dele ali é virado para trás, o cabelinho dele, não é? É vermelho, ok? Então, a gente tem sempre que analisar os detalhes, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no texto.
porque lá no final do texto tem uma pergunta para você. Então, eu vou fazer a leitura e aí a gente vai rever o texto com calma. Então, tem aqui, just like caipora, this is another creature from Brazilian folklore whose objective is to protect the animals and trees. He is a mischievous creature from indigenous folklore with bright red hair and feet turned backward. This creature uses its backward feet to create footprints that deceive hunters and other explorers who destroy the forests. He is a ruthless creature, chasing and killing whoever endangers nature. Moreover, when someone disappears in the forest, people believe that Curupira is to blame. E agora vamos ver aqui o finalzinho, que tem as perguntas para vocês e uns comandos também. Qual o nome do personagem? Identifique palavras que você conhece. Identifique 4 palavras que você não conhece. Então, eu acho que o nome do personagem, pela imagem, você já desconfiou que era, né? Não precisou nem ler o texto, não é verdade? Esse próximo comando aí, identifique palavras que você conhece, são palavras que você já sabia, que você já estudou, que você já sabia antes de estudar inglês, não é? Que você foi conhecendo na sua caminhada aí de estudante, ok? E 4 palavras que você não conhece, né? Tem várias, na verdade, porque é um texto em inglês, então a gente tem um pouquinho de dificuldade em lembrar, né? Em saber todas elas. Então vamos voltar aqui ao texto para a gente fazer uma pequena leitura para que vocês possam entender qual é a ideia desse texto aí, não é? Então, qual é o nome do personagem? A gente vai ler o texto aqui com calma, analisando, ver se lá no texto aparece o nome dele, não é? Tenho certeza que vocês já sabem, mas a gente confere no texto, então. Então, tá perguntando o quê? Se você sabe quem é o personagem, palavras que você já sabe e outras que você não sabe, né? Então tá aqui, ó. Just like caipora. Opa, caipora. Será que esse personagem é caipora? Acho que não. Você já sabe quem é, sabe a diferença entre eles, não é? Então, just like, tal como a caipora. This is another creature. Olha, a palavra another é outro, outra. Então, outra. This is, este é, né? Esta é uma outra criatura, creature. Creature, da onde? From Brazilian folklore. Então, da onde que inventaram isso? Do folclore. Olha só a palavra cognata. Vou marcar aqui para vocês, né? Folclore da onde? Brasileiro. Ó, Brazilian. Brazilian. Whose objective is to protect the animals and trees. Então, whose, cujo objetivo, objective, qual o objetivo desta criatura? Is, é fazer o quê? Protect, proteger. Proteger the animals and trees. E aí, conhece essas palavras? Animals, tá fácil, né? Proteger os animais and trees, árvores. He is a mischievous creature. He is a mischievous creature for indigenous folklore. Então, ele é uma criatura perigosa, ok? Desta indigenous folklore, do folclore indígena. Como é que ele é? Agora está descrevendo ele, ó. With bright red hair. Olha aí a color. Color, que cor é essa aqui? Vermelho, né? Ou vermelha. O que que ele está falando? Que cor é essa aqui? Do hair dele, do cabelo. Como a gente vê aqui na imagem, né? Um cabelo vermelhinho, certo? Então, um cabelo bem, um vermelho bem vivo, né? Bright. And feet, palavra feet é o plural de pé, né? Que é foot, pés, ok? Pés. Feet turned, virados para trás, backward. Virados para trás, ok? Então,
ele não é uma criatura também do folclore indígena, certo? Continuando. This creature, olha aí, você já sabe agora que palavra é essa, né? Esta creature, ou criatura, uses its backward feet, ele utiliza o que? O feet, seus pés, to create, criar o que? Footprints, pegadas, that deceive hunters and other explorers. Deceive é o verbo enganar. Então, ele quer enganar quem? Com as pegadas dele? Os hunters, os caçadores, and other explorers, e outros exploradores, who destroy the forests, que destroem o quê? As florestas. Então, ele utiliza essas pegadas dele, já que os pezinhos dele são virados para trás, não é? Para enganar os caçadores, certo? Então, he is a ruthless creature, ok? Então, ruthless é uma criatura impiedosa. Chasing, caçando, né? And killing, matando também whoever endangers nature. Então, ele caça e também mata todas as pessoas e quem quer que coloque a natureza em perigo, endangers nature, que ameace a natureza. Bem interessante, né, esse personagem. Moreover, when someone disappears, quando alguém disappear, olha aí, desaparece, onde? In the forest, lá na floresta. O que o pessoal diz quando as pessoas desaparecem na floresta? O que eles acreditam? People believe that Curupira é o culpado. Is to blame. Curupira is to blame. Então, olha só, lá no final ele dá a resposta para a gente saber como é que é o nome do personagem, né? Então, Curupira é o nome do personagem que está aí na imagem. Então, nesse finalzinho só, se você ler até no final, você descobre o nome deste personagem, certo? Então, segundo esta lenda, segundo este folclore, né, essa lenda folclórica aí, indígena, eles acreditam que quando alguém desaparece lá na floresta, o culpado é o Curupira. Bem interessante, não é verdade? E aí, já conheciam a lenda deste personagem, do Curupira? Ela é bem famosa, não é verdade? Então, a gente viu agora um pequeno texto falando dele em inglês, right? Mas eu quero voltar ao nosso tema, que é sobre prediction. 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 Quando vocês me viram ao lado daquele personagem, com certeza vocês já pensaram, eu conheço esse personagem, eu sei o nome dele, qual é? Eu já vi a história dele, alguém já me contou, não é? Então, além disso que você já conhece, a gente pode utilizar essa estratégia aqui, ó. Predição, previsão, que é o significado de prediction. Predição ou previsão. Vamos ver mais um pouquinho sobre essa estratégia. Então, é uma habilidade básica para todas as técnicas de leitura. Por que básica? Por exemplo, se você visse aquela imagem lá do Curupira antes de um texto, você ia bater o olho, eu acho que esse texto é sobre esse personagem. E aí você visse lá o nome do Curupira lá no meio do texto. Então eu estava pensando certo, eu estava prevendo corretamente, eu estava fazendo uma prediction correta. Então, por isso que ele fala de uma habilidade básica, porque é algo que a gente já tem naturalmente. A gente vai como se fosse ligando os pontinhos, não é? Para formar um quadro em geral. Então, é uma habilidade também, certo? Então, para todas as técnicas de leitura, é uma habilidade básica e também para o processo de leitura em geral. Você já observou que eu e a Teacher Cris, a gente está sempre indo e voltando, né? Vocês lembram dessa técnica? Vocês lembram dessa estratégia? Então, todas elas são unidas para a gente poder entender um texto na língua inglesa com mais facilidade. Mas não é só isso, não é só na língua inglesa. Também qualquer língua.
Porque elas são técnicas de leitura. Então, elas servem para qualquer tipo de texto. Não é somente na língua inglesa. Você pode utilizar ela para qualquer tipo de texto que você tem diante de você. Right? Então, essa é uma estratégia bem interessante, que é a prediction. Continuando um pouquinho mais sobre ela. Então, a estratégia, esta habilidade, é a capacidade de adivinhar o que está por vir. Lembra da pergunta que ela estava lá no comecinho, né, ao lado do nosso personagem? Qual o nome do personagem, né? Então, eu já sei qual é o nome dele, eu já conheço. Então, fazendo o quê? Fazendo uso de dicas gramaticais, de dicas lógicas e também culturais. Então, se eu colocasse um personagem de outro país, por exemplo, será que você saberia como é que era o nome dele? Provavelmente não, porque já não é mais do seu ambiente, certo? Mas como era o nosso personagem, o Curupira, algo que você já conhece, já ouviu falar, é do nosso folclore, é cultural, e aí ficou mais fácil para você adivinhar o nome do personagem, certo? Então, o que a gente é? O que é essa capacidade? Você adivinha utilizando o quê? Dicas gramaticais, dicas lógicas e culturais, right? Então, vamos ver um pouquinho mais desta atividade, desta habilidade de prediction. Então, vocês vão acompanhar aqui comigo um pouquinho mais dessa habilidade para a gente treinar um pouco mais. Então, eu quero que vocês observem aqui, primeiramente, este quarto. Olha só, você tem a nossa personagem, a Potira, ali ao lado, ok? E ali ela está sentadinha na cama. Observem que aqui do lado, ó, a imagem na janela está parecendo escura, certo? Então, a lâmpadazinha dela ali está acesa, ela já está com uma roupinha ali pronta para se deitar. E aqui ao meu lado tem algumas frases a respeito dela, para que você possa confirmar ou não se é isso mesmo que vai acontecer. Então, a primeira frase diz o seguinte: Potira will play. Potira will play. Então, play você sabe que é o verbo jogar, brincar. E aí, será que a Potira vai jogar? Será que essa atividade que ela vai fazer, olha, ela está sentadinha ali na cama dela. A outra frase diz aqui o seguinte, ó, Potira will study. Study é o verbo estudar. Então, pelo quarto que você está vendo aqui, pela aqui essa janela, indicando que está noite, já está escuro. Se fosse para ela estudar, eu acho que teria um monte de livrinhos ali do lado dela, estaria sentada numa mesa, não é? Com os livros organizados para começar os seus estudos. Será que é isso mesmo? Potira will study? Potira vai estudar? E aqui a última frase diz, Potira will sleep. Potira will sleep. O verbo sleep é o verbo estudar. Estudar. Perdão, sleep no, é o verbo dormir, ok? Potira vai dormir. E aí, o verbo dormir combina com todo esse ambiente, com toda essa imagem e com a posição da Potira ali? Sim, tá tudo certo. Então, o que você fez aqui? Pela imagem, por tudo que você viu aqui, pela posição da Potira, a roupinha dela ali, essa imagem aqui, né, que está indicando que já está de noite. Então, você fez o quê? Essa frase confirma o que você já estava pensando, que a Potira vai dormir. Potira will sleep. Will sleep. Então, você fez o quê? Uma prediction. Prediction. Quando você analisou todo o contexto desta imagem, você já disse, então provavelmente ela vai fazer essa atividade que está aparecendo na última frase lá. Right? Então, o que você fez? Você fez uma prediction. Você analisou e foi ligando os pontinhos para você saber o que ia acontecer na próxima fase, na próxima sequência. Right? Isso é prediction. Vamos exercitar um pouquinho mais, acompanhe comigo. Olha aí, gente. Tem aí uma imagem, você tem umas perguntas dessa imagem também, tá? Vamos observar aqui o comando? Então, esse comando é um pouquinho diferente agora dos outros, né? Olha lá. Look. Este comando está pedindo para que você veja, olhe, observe. Look. Look para onde? Você vai olhar o quê? Ver o quê? Look to the picture, a imagem, below, abaixo. Então, essa palavra provavelmente vai aparecer bastante nessas provas externas, né?
below, abaixo. Look to the picture below, right? Então, aqui está dizendo o seguinte, está fazendo 3 perguntas para você. Primeira pergunta aqui, ó. A propaganda é sobre uma lanchonete ou restaurante? Esta é a primeira pergunta. Então, por essa imagem que você está observando aqui, é uma lanchonete essa propaganda? É um restaurante? Segunda pergunta, qual é o telefone do estabelecimento? Dá para você identificar lá na imagem o telefone? E a última pergunta, que tipo de comida é oferecida neste lugar? Então, vamos analisar com calma cada uma dessas informações que ele quer saber. Então, a propaganda é sobre uma lanchonete ou um restaurante? E a gente responde a última pergunta junto, ó. Eu preciso olhar para a imagem aqui da comida, ó. O que eu tenho aqui que ele está me mostrando que ele quer oferecer? Tem uma batatinha aqui, foi fome. Uma folhinha, gente, brócolis, eu acho que tem carrots aqui também. Tem cenoura. E aqui o principal é um pedaço de peixe. Tá bonito esse negócio, hein, gente? Cheio de verdurinhas e um peixe ali bem bonito, certo? E aí, tem peixe, tem verduras, né? Que é típico de um prato, né? Um prato principal. Então, o que você acha? A propaganda é sobre uma lanchonete ou restaurante, pelo que você analisou? Isso mesmo, um restaurante, certo? É um prato completo, né? Bom, que tipo de comida é oferecida no lugar? Então, olha só, para saber que tipo de comida é, você já observou que eu tenho legumes junto com peixe, que é uma comida bem leve, não é? E tem umas palavras que dão umas dicas também, ó. Healthy menu. Healthy é saudável, ok? Saudável. Healthy, 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 saudável, ok? Então, ele já deu a dica, que é uma comida saudável, ok? Uma comida light, certo? Agora, a última pergunta aqui, né? Que a gente não olhou ainda, é qual o telefone do estabelecimento. Então, você já sabe que ele está falando que é um menu especial, this weekend only, tem uma data aqui e tem uma numeração com um símbolo de um telefone ao lado, ó, a imagem de um telefone, ou seja, é nesse pedacinho aqui que você tem informação do telefone do estabelecimento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Esse é o telefone do nosso estabelecimento. Então, é aí que ele está colocando a informação, ok? Então, o que você fez? Você analisou toda a imagem, fez uma análise das informações que tem aí, observou as palavras que você já conhece também, para que você pudesse responder estas perguntas aí sobre esta imagem, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre prediction, certo? Agora, a gente vai ver um tópico bem interessante também, que é o contexto semântico. Titia, que palavra estranha, né? Não, mas é bem fácil de entender, ok? Acompanhe comigo aqui, olha. São as palavras que têm ideias relacionadas entre si. Então, uma palavra liga a outra, ok? E elas funcionam como uma tempestade de palavras. Então, por exemplo, se eu falo de computador, palavra principal, o que lembra você, computador? Computador me lembra mouse, computador me lembra o HD, computador me lembra o teclado, entendeu? Então, isso é um contexto semântico. Uma palavra leva a outra, porque elas formam uma ideia entre si, uma ideia geral, right? Então, eu quero que vocês acompanhem agora um pequeno trecho de um vídeo para que vocês possam observar exemplos de contexto semântico. Vamos dar uma olhada. Para exemplificar o contexto semântico, temos a palavra acting e as seguintes palavras se relacionam a ela. E ainda temos a palavra
Austrália. E as seguintes palavras também se relacionam a ela. Observem que todas elas têm um sentido entre si. Isso é o contexto semântico. Então, vocês puderam observar aí as palavras principais que são acting, que é atuação, atuar relacionado a atores, não é? E a palavra Australia, que é Austrália. Eu trouxe palavras relacionadas ao assunto principal. Olha aí o acting. Drama, theater, entertainment, production, show business. Todas essas são relacionadas ao tema principal. Assim como Austrália. Quando a gente fala de Austrália, a gente lembra de Sydney, né? Que é a capital. Koala, aquele animalzinho que lá tem também, não é? Great Barrier Reef, certo? A grande barreira de corais. E production, certo? Produção. Ok? Então, a gente vai ver um pouquinho mais desse contexto semântico. Acompanhe comigo. Então, olha só, a gente vai ver agora esse texto, certo? Sobre este personagem aí, ele é multi, né? Não posso nem dizer que ele é um ator, é que ele tem várias funções, esse rapazinho aí, certo? Então acompanhe comigo, vou fazer uma leitura rápida para a gente ver qual é a ideia aí, para a gente pegar. Então, read the text, novamente o comando, ó, vou escrever de novo para a gente não perder nada. O que ele quer saber de você? Leia, read, leia o texto, ok? Então, leia rapidamente aqui para você, diz assim. Kai Baldwin, born 10 April 21, is an Australian singer, songwriter, dancer, actor, and parkour athlete. At age 9, Baldwin entered Australia's Got Talent with his own tap dancing routine. Baldwin provided the voice of Little Nut Brown Hair in the animated series Guess How Much I Love You, Season 1 and 2. In 2014, Baldwin was a semi-finalist in the inaugural season of The Voice Kids as part of Team Delta. The actor co-starred in the 2022 Nickelodeon movies remake, Snow Day, which streams as of December 21, 2022, on Paramount. Então, quais as palavras do texto que se relacionam? Então, eu fiz um resuminho já aqui para vocês observarem que palavras são essas. Acompanhe aqui comigo. Então, sobre este ator, né, ele é multi, na verdade, né? Eu pedi as palavras que se relacionam. São algumas que a gente vai ver sobre esse texto. Acompanhe. Então, a primeira é que ele é um cantor. Observe que ele está aqui com violão, né, na imagem. Além de outras funções que ele exerce, né, no meio cultural, ele também é cantor. Então, o que está relacionado a cantor? Songwriter, ele é compositor. E a palavra voice também, que aparece um texto que significa voz. Então, palavras relacionadas a essa atitude que ele faz, né? Essa ação, certo? Outra palavra é dancer, dancing, dançar, dançando. E mais uma é actor, ator, co-starred, né? Co-estrelou, e movies, que significa filmes. Ok? E ainda, gente, a gente tem também as marcas tipográficas, que são recursos visuais utilizados para chamar a atenção do leitor e ajudá-lo na construção da compreensão do texto. Transmitem informações nem sempre representadas por palavras. É bem fácil identificar, vamos ver aqui no texto comigo. Olha só, onde está em destaque aí em azul são as marcas tipográficas, que são números, certo? Como a gente está vendo aí, 10, 2001, 1 and 2. Na próxima imagem, nós temos mais números, né? 20, 14, 20, 22, 2022, 21, right? 2022 again. Ok? Então, essas são exemplos de marcas tipográficas. Então, vamos ver aqui comigo outros exemplos. Então, marcas tipográficas. Quais são as que eu posso mostrar aqui para vocês, que tem sempre no texto? Primeiro, números, como a gente acabou de ver no nosso texto aí, do cantor, compositor e ator, né? 10, 2014, 1, 2022, 2. Além dos números, temos símbolos, que são esses aqui, ó. O jogo da velha, o arroba, né? Parênteses. Os tipos especiais quais são? Título,
subtítulo, itálico, negrito e o underlined, que é o sublinhado. Além desses tipos aqui que nós temos outros também, que são as tabelas, charts. Essa aqui é a periodic table, né? A tabela periódica que vocês vão ver em química, né? Lá no ensino médio. Então, quais são os detalhes que a gente pode observar numa tabela? São vários, acompanha aqui na próxima imagem. Então, esse pedacinho aqui, ó, tem várias informações, ó, atomic number, symbol, element state. Então, vários detalhes que eu posso observar em uma tabela. Além das tabelas, nós temos também os gráficos, certo? Eu tenho sempre que analisar os gráficos com as informações aqui deste lado, né, na vertical, junto com as informações na horizontal. Então, esses são exemplos de typographic marks, gráficos, ok? Então, nós finalizamos nossa aula por aqui.